Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Ventura, mais uma vez aqui, um prazer, né? E eu tô preocupado com isso, só tem fera aqui, cara. Eu não sei qual vai ser a vida desse podcast, porque é um atrás do outro, um mais fera que o outro, né? É um prazer, Gustavo, estar aqui com você hoje, Duane. A seleção que vocês têm feito é o Only IPO. Ali é um grupo de feras e é muito fácil a gente trazer mais. Mas hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o Paulo, né? Eu acho que você pode falar o nome inteiro dele, que tem vários Paulos no IPO. Eu quero que você fale. Mas eu sei que ele é teu amigo de longa data. É o Paulinho Batista. Aí, ó. Muitos poucos conhecem ele no IPO, né? Ele é mais famoso do que o Zé Pessoa. Aliás, ele tá ali quase com o Zé Pessoa, viu? Não chego nem perto do Zé Agora Pessoa. pesou, hein, Paulo? Não, pesou muito. Prazer estar com vocês aqui, viu? Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Não, o prazer é nosso e de quem nos ouvirá, né, Ventura? Sim, com certeza. Porque a gente já deu uma investigada na tua vida. Aí, Paulo, tem muita coisa bonita para ser dita, né? E principalmente agora, onde você está também. Mas, primeiro de tudo, conta pra gente do que você é feito, de onde você veio, teu início da tua vida. Cara, eu sou muito feito dos meus avós, sabia? Eu penso muito sobre isso. Ancestralidade para mim é uma coisa muito importante. Foram modelos muito importantes para mim. Mas eu nasci fora do Brasil, na verdade. Nasci em Luxemburgo. Nasci lá por acaso. Cresci em Brasília, depois vim para São Paulo fazer faculdade e comecei minha vida profissional aqui. Moro em São Paulo há mais de 22 anos. Mas eu me considero paulistano. Mas a minha infância mesmo foi em Brasília. Brasília. Vamos dar um passinho atrás, então. Esse link tão forte com os teus avós. Era em Brasília, era convivência, foram os exemplos que eles era deixaram? Também em Brasília. Os meus dois avós, né? Um era um deputado federal por Minas Gerais e o outro um embaixador do Brasil em vários postos, terminou na ONU. São duas figuras que felizmente eu pude crescer com eles e que me ensinaram muita coisa e formaram meus valores, né? Eu acho que meu pai e minha mãe admiravam muito os meus avós, né? E isso, óbvio, desce pros filhos, né? A referência, né? A ser seguida, né? Então, quando o pessoal fala do superego, né? O meu superego é uma mistura dos meus dois avós, provavelmente. Que bacana. E você ter nascido em Luxemburgo tem a ver com teu avô que estava em algum outro... Bom, em Luxemburgo ou algum outro país? Ele até estava num posto próximo, que foi bom, porque ele me viu nascer. Ele nessa época estava em Genebra, mas o meu pai estava trabalhando lá, em banco. Aí, a família toda estava morando lá por 2 anos. Só para eu nascer e voltei. Sabia disso, Ventura? Não sabia que ele tinha Não, isso sangue pouca azul. gente sabe, hein? Isso pouca gente sabe. Ele tinha sangue azul. Eu já sabia que ele tinha alguma coisa de nobre, mas o que o sangue era azul eu não sabia, viu? Tá explicado, Gustavo? cara. Luxemburgo... E aí você fez Brasília, seu pai voltou para lá e depois veio São Paulo, sempre com a sua família. Depois meu pai veio para São Paulo, a gente ficou em Brasília com a minha mãe, eles se separaram, né? E aí a gente veio fazer faculdade em São Paulo, morando com meu pai aqui. E logo nessa sequência começa a sua vida profissional, Paulo? Logo na sequência, na verdade, eu fiz faculdade de Direito na USP, né? E ali, talvez na faculdade, eu tive o contato com a primeira experiência que hoje molda quem eu sou no alicerce. Eu tive a oportunidade, como voluntário lá, de dar aula no cursinho popular que a faculdade mantinha, gratuito, para aluno de escola pública, né? E ali foi quando eu saí da bolha. Ali foi quando, né, a gente tem essa oportunidade de conhecer o que é o Brasil, que pouca gente tem, né? E ali eu tive contato com um aluno de escola pública, com um diploma de ensino médio na mão, que não sabiam nem multiplicar e nem dividir, sonhando em passar no vestibular, mas de não conseguir acertar uma pergunta num simulado de vestibular, porque o sistema educacional é uma grande ilusão, né? As pessoas são enganadas no Brasil no sistema educacional e saem com diploma, mas sem aprender nada, né? E entram na arena da vida achando que, né, que cumpriram o que precisavam cumprir na etapa educacional e, na verdade, se deparam com a dura realidade de que não, né?
E essa foi uma experiência que foi minha primeira experiência de trabalho, né? Voluntário, não remunerado, mas foi a primeira experiência com uma responsabilidade. E foi muito formador até do meu propósito. Naquela época eu entendi que o Brasil é educação, 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 educação. Qualquer problema brasileiro começa nessa tragédia que a gente não se responsabiliza pelas nossas crianças, a gente se responsabiliza pelos nossos filhos, mas como sociedade a gente não cuida de todas as crianças do Brasil. E 90%, esse é o número, tá? 90% terminam a escola com aprendizagem irrisória, pífia, né? E essa ali foi a minha conexão com essa missão, mas eu jamais pensei em trabalhar com educação, não passava pela minha cabeça isso ser uma profissão, um trabalho. Eu tive um primeiro contato com o direito, gostei, eu sempre gostei muito de qualquer coisa que fosse trabalho, construção, atividade e fazer, né? Mas a vida foi me levando para outro lado. Eu acabei indo trabalhar no Itaú BBA como trainee da área jurídica. Aí no Itaú BBA eu conheci o que era banco, o que era negócios, e aí fui picado e falei, não, é isso que eu quero ser. Eu nem era formado ainda na faculdade e terminei a faculdade de Direito só para, né, ter o diploma e cumprir essa etapa, mas ali dentro do banco mesmo me deram a oportunidade de virar para negócios. Acabei indo depois para Goldman Sachs, onde eu complementei assim, minha carreira em mercado financeiro. Depois segui uma carreira de mercado financeiro de uns 6 anos, terminando em Private Equity na GP Investimentos. E aí que eu dei a grande sorte da minha vida, né? Assim, acho que para mim uma das coisas que eu aprendi é que sorte é fundamental. Ter um componente de sorte, destino, Deus, aí cada um tem, né? Vai dizer que você estava lá em 2008. O do Goldman Sachs. Não, essa história é fantástica, porque eu sempre tive, né, ousadia e cara de pau, né? Assim, acho que isso para mim me ajudou muito. Então, eu estava na Goldman Sachs em 2007, né? Em 2007, participei como analista da captação para uma startup para montar a usina de álcool no interior do Brasil, totalmente dedicada a etanol, né? Combustível renovável. Hoje seria uma startup de impacto ambiental. Na época não tinha esse nome. E depois que eu terminei a captação, o CEO, que foi um dos meus mentores, o Felipe Rastu, antigo presidente da Petrobras, falou, você é muito bom, quero que você vá trabalhar comigo. E eu fui. Os meus chefes na Goldman não queriam me matar, porque veja, Brasil de 2007, antes de 2008... um brasileiro abrir mão de trabalhar na Goldman Sachs. Eu tinha proposta para ir para Nova York, inclusive, trabalhar lá. Era assim, interna no hospício quem não quer ir, né? Sim, sim. E eu quis ir para uma startup e foi a minha sorte, porque se eu tivesse ido para Nova York, teria tido a crise do Lehman Brothers, né? E os primeiros foram mandados embora com aquela caixinha na mão saindo do prédio eram os latinos, né? Então eu ia ter ficado desempregado nisso de carreira, ia ser um trauma, sem dúvida, que vai saber o que ia acontecer, né? Paulo, e essa ida para o mercado financeiro tinha alguma coisa a ver já com o teu pai, que você falou que trabalhou nisso também? Tinha também? Sim, com certeza tinha. Então você tinha esse... Tinha, com certeza. Talvez tinha. Depois do... Pô, muito perceptivo. Não, imaginei doutor, porque... Embora você não... Eu acho que você não trabalhou no meio jurídico, mas também é uma escola para a vida, né? A faculdade de Direito. Sem dúvida. Eu imaginei que o link fosse teu pai. Sem dúvida. Meu pai sempre trabalhou em banco, né? Então eu sempre tinha essa admiração e até essa curiosidade pelo tema. Mas eu escolhi a carreira jurídica, né, como formação, que é uma excelente formação. Daria o mesmo conselho para o meu filho hoje, faz direito, porque o que você aprende... O Brasil é um país legalista, né? Você ter uma visão de como o sistema funciona, te dá outra velocidade de entendimento dos problemas que qualquer empresário enfrenta depois no Brasil, né? Então, mas sim, tem muito a ver com isso, sem dúvida. Que bom, e daí você voltou para essa startup, vamos dizer que era chamado, tive essa experiência curta nessa startup, que foi uma experiência muito boa, foi 3 anos, a startup foi vendida para a Odebrecht na época. Mas foi uma experiência onde eu aprendi ali de experiência, de vivência, prática, o que eu não aprenderia em 10 anos, em 2, 3 anos. Foi uma baita experiência.
E aí, depois dessa startup, que eu fui convidado para trabalhar na GP em Private Equity, né? Que na época era o Private Equity mais em voga aí de São Paulo. Na né? GP Investimentos. Isso, com o Fersen. Outro grande profissional que me ensinou muita coisa, o Fersen, o Antônio Bom Cristiano. Foi uma baita experiência também, fiquei 2 anos lá com eles, foi uma experiência formadora muito relevante. A gente já entrevistou aqui, né, Ventura, o Márcio Trigueiro. Ah, sim, foi meu chefe. o Márcio. O Márcio foi meu chefe. O Márcio era sócio júnior e eu era associate, né? Então o Márcio, eu fiz muito prato com ele. Cara muito, muito bacana. Ele contou da vida dele lá, depois foi para Sascar e por aí afora. Eu saí da GP logo antes dele ir para Sascar. Eu lembro quando eu saí, ele estava para fechar o deal da Sascar. Maravilha, uma bela escola então. Opa, sem dúvida. E aí, como é que foi essa transição? Você ficou lá por quanto tempo? Você chegou a assumir alguma empresa lá? Ou como é que você foi empreender depois, né? Como é que é esse twist aí? Eu não cheguei a ir para nenhuma empresa da GP, eu fiquei só no fundo mesmo, né? Fiquei 2 anos no fundo. E aí a gente fica tanto fazendo novos investimentos, como acompanhando no conselho as empresas, né? Que é uma verdadeira escola. Ali eles davam realmente muita oportunidade de você aprender muita coisa. Mas aí o que aconteceu foi em 2011, eu estava novo ainda, eu tinha 27 anos, tá? Eu vi que eu não queria trabalhar com Private Equity, eu não queria fazer carreira em Private Equity, eu não acreditava no modelo do late stage buyout no Brasil, né? Porque os gringos estavam chegando, né? Os fundos de Private Equity estavam chegando, e aí o Brasil estava ficando muito caro para os riscos de um Private Equity, né? E as empresas realmente muito boas tinham essa alternativa dos fundos gringos, que tinham um custo de capital muito mais baixo do que os fundos brasileiros, uma percepção de risco bem menor do que quem tinha bagagem de Brasil, ou as empresas grandes poderiam ir para o mercado de capitais direto, né? Porque a GP nasceu e se fez numa época que o mercado de capitais brasileiro não existia. Então aí, de fato, você conseguia sair na frente. Sair na frente, né? Então, eu saí da GP muito querendo empreender. Eu saí para empreender. Eu não sabia o que eu montaria. Saí sem nenhuma ideia na cabeça. E aí que eu digo que vem a sorte, né? Porque eu saí da GP em abril de 2011. E aí o meu plano era tirar um sabático de 1 ano para que batesse o vento da inspiração. Eu tinha já uma economiazinha dos meus bônus na GP guardada. Eu falei, 1 ano eu aguento, vou ficar 1 ano. E nesse 1 ano alguma coisa vai vir. Se não vier, eu arrumo um emprego de novo. Né? E esse 1 ano tinha plano para onde ir, como ir? Singapura. Pô, os caras estão perguntando coisa que eu não contei para ninguém. Ele tinha um plano de mochila, ele tinha um plano de estudar, trabalhar, ia para Singapura. Ia para a INSEAD em Singapura fazer 1 ano. Mas aí eu acabei nem indo, porque quando eu saí da GP, eu fui conversar com o pessoal da Tarpon, que eu conhecia muito bem, porque eles tinham sido investidores da Brenco, daquela startup de etanol que eu comentei. E eles me conheciam de lá. Né? E o Vasco já estava lá? O Vasco não estava na Tarpon, mas ele já era sócio da Tarpon. A Tarpon já tinha investido na GV, que era a empresa dele. Até porque eles são muito amigos, né? Então, conheci muito o Vasco nessa época. O Vasco acompanhou muito a minha história de Dental Kramer, que foi o passo que veio depois. Mas o que aconteceu foi... eles acabaram de comprar a Kramer e conversando com eles ali para, enfim, estar conectado, eles me pediram para olhar a Dental Kramer, né? Que era, na verdade, uma divisão pequenininha da Kramer, que a McKinsey tinha recomendado que fosse fechada. Né? Era um setor que era 5% do faturamento da Kramer e dava EBITDA negativo. Né? Era uma distração, era uma coisa que não tinha futuro. E aí eu fui olhar. No que eu fui olhar, eu vi que ali tinha uma baita oportunidade. E aí fiz a proposta para eles, né? Para o Alexandre Borges, que era o CEO da Kramer na época, sócio da Tarpon também. Outro cara que me ensinou muita coisa. E topei, né? Vendi a história para eles, da gente pegar aquela divisão e fazer uma nova empresa, fazer um spin-off, vamos dizer assim, mas não de ativo, só da marca, né? Montar uma distribuidora a partir daquela... Era só um setor que vendia produto Kramer para dentista, de pegar aquilo e criar uma distribuidora e replicar uma história de muito sucesso
nos Estados Unidos que chama Henry Schein, que é uma empresa que é a one-stop shop do dentista americano. E aí fiz todo um business plan, apresentei para eles. Esse business plan, Ventura e Gustavo, ele dizia que em 5 anos a gente construiria uma empresa de 100 milhões de reais de faturamento com uma margem EBITDA positiva de 6%, que é a margem padrão de distribuição em qualquer setor que você vá olhar. Né? E aí eles toparam. A minha condição era que eu pudesse ser CEO desse negócio e que eu pudesse, né, ter 10% do equity. Eles me deixaram comprar 10% de equity nessa startup. Botei todas as economias que eu tinha, que eu ia usar para esse 1 ano, eu usei para, na verdade, entrar ali. E deu muito mais certo do que eu imaginava. Essa empresa, ao invés de 100 milhões em 5 anos, chegou a faturar 1 bilhão em 6 anos. Né? Virou 3 vezes o tamanho da Kramer original. E foi a história que me projetou profissionalmente. Foi por ela que eu entrei no IPO, inclusive. Entrei no IPO em 2013, quando... Eu comecei em outubro de 2011. Em 2013, a empresa já tinha faturado 150 milhões de reais. Né? E aí eu entrei no IPO por ela. E aí, enfim... Você vê aquilo que você falou, né, Paulo? Sorte também faz parte, né? Se você tivesse empregado, trabalhando aqui ou lá, colar, você não ia ter participado desse papo, não ia ter tido essa ideia. Com certeza. Convencido os caras para ter essa iniciativa. Eu digo que é sorte, né? Tem muita gente que fala, sorte é aquela coisa, trabalho tanto que tenho sorte. Eu acho que tem alguma coisa assim. Acho que quando você, né, se dedica, busca a lei da atração, sei lá o que é, você atrai mais coisas boas. Mas é tanta sequência de pequenos acasos, é o que você falou. Se uma conversa não tivesse acontecido, se tivesse cancelado uma reunião, se tivesse não cruzado uma esquina, falado... É tanta coisinha, né? Que vai levando a gente quando a gente tem que ir, que realmente tem um componente aí... Mas acho que foi o Meyer que disse aqui pra gente, e a gente sempre usa essa frase que sorte é oportunidade com competência, né? A oportunidade que você cria, então você falou um pouquinho aí de atração, você projeta, vai atrás, se interessa, e competência, coragem, né? De fazer, abraçar aquela oportunidade que está ali. Então, acho que você sabe que caso é muito isso. Esse é um debate que eu adoro, né? Assim, eu fico muito com uma frase que um dos meus avós me falou e que, inclusive... Algum tempo atrás eu achei a gravação VHS dele me falando essa frase. Lindo. Putz. Olha isso. Eu lembro dessa frase desde o dia que ele me falou que eu tenho 6 anos de idade. Há mais ou menos uns 5 anos atrás eu achei um monte de fita VHS. E aí eu fui ver. Na hora que eu vejo tem a cena dele me falando. Eu nem lembrava mais se ele tinha falado ou não tinha falado. Se era coisa da minha cabeça. Eu achei a gravação. Que ele me ensinando o gamão. Ele falando, a vida é que nem gamão. É 50% sorte e 50% mérito. Porque o gamão é isso, é dado. Né? Você pode tirar o dado ou não tirar o dado na hora certa ou na hora errada. Mas se você não souber jogar, você também não vai a lugar nenhum. Sorte não te leva a lugar nenhum. Então, para mim tem um lado... Não é só... vibracional, suor. Né? Tem uma coisa... da sorte, que aí você pode dizer que é destino, você pode dizer que é Deus, você pode dizer que é qualquer coisa. Mas tem uma coisa que a gente... não controla, que tem alguém empurrando, levando, guiando, tem alguma coisa que a gente não controla. É a sorte do artilheiro também na pequena área, né? O cara é bom para fazer um gol rápido, mas ele tem que estar lá no momento certo, na fração de segundo certa, né? Com o time certo. E eu acho que ter a ousadia, né? Eu acho que talvez tenha uma versão disso que a sorte passa para todo mundo, né? Todo mundo tem um pouco de, né, sorte. Mas nem todos talvez abracem ou tenham a ousadia de pular, né? Mas, Paulo, a sua capacidade de levar e fazer a ramp-up dessa empresa é fantástico, né? Você deve ter se doado energia, estratégia, e o caminho não deve ter sido um caminho linear. Deve ter sido... Conta um pouquinho para nós, assim, o que você tirou de aprendizado, e sendo a sua formação de direito, depois finanças, né? Mas na prática, né, pelo que você falou, como foi esse ramp-up da empresa? E aí depois a gente chega um pouquinho agora no Next. Depois, claro. Quanto tempo também, essa jornada também é importante a gente entender. Começou em 2011, e aí eu não cheguei no final da história, né? Em 2016, a empresa foi comprada pela Henry Schein, por essa multinacional que era o modelo dela, né? Mas respondendo a sua pergunta, Ventura, sem dúvida, foi uma história muito bacana. Eu acho que o grande eu tirei 2 grandes aprendizados desse processo de construção da Dental Kramer. O primeiro é que
a importância que cultura e motivação do time tem. A importância que você botar a vibração certa nas pessoas, fazer elas entenderem a importância do que elas fazem, o quanto isso faz de diferença na produtividade. A gente tinha um desafio muito grande ali no começo, quando a gente começou a construir, que partiu de um né, a empresa nasceu faturando 18 milhões de reais por ano. Então ela já nasceu com um V0, que era justamente essa atividade que a Kramer já fazia no setor odontológico. Né? E nos primeiros 6 meses, a primeira coisa que a gente precisava fazer, que estava no plano, era refazer a logística. A logística era muito ruim, era muito falha. Enquanto não resolvesse a logística, não dava para mudar coisas muito estruturais. Né? Os produtos eram nacionais ou muito importados? Tinha nacional e importado, mas a indústria nacional odontológica é muito forte. O Brasil é exportador de produto odontológico. Ele exporta mais do que importa de produto odontológico. Então, no começo, a gente ficou muito preso a não conseguir fazer mudanças estruturais de experiência do cliente pela logística ainda estar presa onde ela estava. Então, eu só podia trabalhar a motivação do time. E mesmo só trabalhando motivação do time, engajamento do time de vendas, por exemplo, as vendas cresceram 25%. Então, eu falo, a gente conseguiu ali quantificar o valor da motivação. É 25% a mais de vendas só por motivação e aspectos puramente culturais da força de venda, sem conseguir mudar nada de processo real que impactasse o cliente, fora o atendimento do vendedor. Né? E acho que vale um pouco a gente explorar um pouco mais isso aqui, Ventura. O time era o mesmo. Veio gente nova, gente tua, mesmo time. Então, com o mesmo time você conseguiu isso. Mesmo time. Bacana, time. Uma pessoa só nova que eu trouxe junto comigo. Que tamanho de time, mais ou menos? Começou com 50 pessoas. Terminou com 1.600 pessoas em 6 anos. 6 anos depois. Que aí foi a minha outra experiência que me reconectou com essa importância da missão do Alicerce, né? Porque aí eu vivi na pele o famoso custo Brasil, né? No problema de você encontrar mão de obra minimamente capacitada para fazer funções básicas na empresa, né? Onde as nossas 2 grandes equipes, né? Era a equipe de vendas no call center e a equipe de logística no centro de distribuição. Né? Para a equipe de vendas, a gente estava em Blumenau, Santa Catarina, então ali a gente conseguia ter gente muito diferenciada, porque lá tinha, hoje está caindo muito, uma tradição de educação pública muito diferenciada para o padrão brasileiro. Né? Mas no centro de distribuição, que era em Extrema, Minas Gerais, aqui a 1h30 de São Paulo, a gente não encontrava gente que sabia contar. A gente cresceu muito, o centro de distribuição foi de 15 pessoas a 700 em 6 anos, então a gente estava contratando o tempo inteiro. E o processo seletivo ele foi ficando cada vez mais simples para a gente conseguir dar vazão, até que ele chegou num extremo que a gente botava 50 produtos odontológicos em cima da mesa e falava, conta aí. Outra coisa, todo mundo de ensino médio. Primeiro requerimento para poder vir na entrevista, diploma de ensino médio. Que em qualquer país decente do mundo, a pessoa sabe um pouquinho de física, de química, está preparado para ir para a faculdade. Né? Então, todo mundo de diploma de ensino médio, 50 produtos em cima da mesa, conta aí. Só 35% passavam na prova de contato até 50%. Somatória, se diz? Contagem, não é nem somatória. Contagem. 1, 2, 3, 4. Contar. Loucura. Aí você vai no resultado da prova do PISA de 2018 do Brasil, antes da pandemia, 70% não dominam sequência numérica de 0 a 100. Ele não aprendeu a contar. Ele até sabe que o 98 vem depois do 97, mas ele não domina o processo cerebral de contagem. É aquilo que você falou no início, né? Tem o diploma, mas não aprendeu. Exatamente. E ali que eu vi, caramba, é aquele problema lá que eu vi no cursinho, agora eu entendi o custo Brasil. E isso é o mais elementar. Mesmo que passava nessa prova, para ele entender um indicador de logística é impossível. Para ele ler um manual, a gente investiu em automação no momento, assim, automação com mão de obra brasileira é um desafio enorme, porque a pessoa não consegue interagir com a máquina. Ela não consegue ler a tela, o monitor e compreender. Ela não consegue conversar com o robô. Né? Porque o robô conversa com o ser humano, né? Erro 42, né? Tem o famoso menu, né? A mão de obra operacional brasileira não consegue interagir com o robô. Paulo, você que é do setor, que você vai falar aqui mais para frente para a gente, o que separa uma pessoa entre ser alfabetizada ou não?
tem diferentes critérios. Esse é o grande desafio que tem nessa questão, e é uma coisa que ajuda o Brasil a ter um pouco de síndrome de avestruz, né? Porque você pode dizer que ser alfabetizado é eu saber escrever uma palavra, ou saber assinar o nome e ler uma palavra, assinar o nome, né? Que é o critério que quando falam que o Brasil tem 14% de analfabetos, que é um dos dados que você vai ver, é quem não sabe assinar o nome. Tá? É quem não sabe assinar o nome e não consegue ler uma palavra. Então tem um mundo enorme acima disso que assina o nome. O conceito da prova do PISA, né? que é o padrão de educação da OCDE do mundo, né? A pessoa, para estar no nível 2, que é o nível considerado o nível mínimo, que todo mundo tinha que estar para poder ser um cidadão do século passado, do século XX, né? A pessoa tem que ser capaz de ler um parágrafo e responder uma pergunta sobre esse parágrafo. Ela tem que ser capaz de ler um texto de 2 linhas e ter uma pergunta de múltipla escolha falando, né, para ele responder, para ele entender aquilo ali, né? Nesse critério que é o mais avançado, que seria uma interpretação de texto em fase muito inicial de uma frase, 50% dos brasileiros não conseguem fazer isso. 50% dos brasileiros não conseguem fazer isso, né? E aí você entende a nossa democracia, né? Por isso que o WhatsApp de periferia é só áudio, porque a pessoa não consegue entender um texto de WhatsApp, né? Ou imagem, né? E isso é um gargalo gigantesco. É isso que é uma bola de ferro gigantesca nesse país, né? Nossa, a gente já está entrando no alicerce aqui. Já estamos entrando. Mas vamos fazer o phase-out do Dental Kramer e a gente entra no alicerce. Aqui, como é que um advogado, né, entrou e assumiu uma posição de CEO de uma empresa que ela estava relativamente parada, isso chegou a uma potência de faturar 1 bilhão poucos anos depois, né? Onde é que você foi buscar toda essa informação? Eu sei que hoje tem muita informação disponível free of cost, né, para muita gente aí na internet, mas como é que você teve que se atualizar, você teve que se especializar em alguma coisa? Porque, ser CEO de uma empresa que fatura 1 bilhão não é em qualquer esquina que tem por aí, né? Eu nunca cheguei a fazer uma especialização formal, mas eu passei por muitas empresas que, né, formam talentos, né? Então, eu fiz um programa de treino do tal BBA, que assim, é uma universidade, né? Eu passei pela Goldman Sachs, que também tem até o Goldman Sachs University, que é um programa estruturado de formação, né? Que foi maravilhoso porque o estudante de universidade americana, ele sai sem saber fazer nada, né? Ele sai com uma formação humana muito boa, mas ele sai sem saber, não faz estágio, né? É teórico. Então, eles têm o hábito de formar as pessoas que eles contratam. Eu me beneficiei disso, né? E depois a GP também é uma baita escola, né? Você está ali com pessoas que têm o hábito de ensinar, experiência em conselho, de transmitir, exatamente. Então, isso sem dúvida foi uma bagagem, embora eu não tenha feito um MBA ou uma especialização, acho que trabalhando eu aprendi muita coisa. E eu acho que dentro da Dental Kramer, eu acho que saber menos foi, de certa forma, uma bênção também, Gustavo, porque eu basicamente construí a Dental Kramer escutando o cliente e o funcionário, né? E ali eu aprendi uma lição que eu carrego até hoje, que é, para você dar certo, você tem que resolver dores. Tem que resolver dores. E o que me atraiu para a Dental Kramer, que eu falei, não, aqui tem negócio, é conversar com o dentista e ver o quanto era sofrido a jornada, né? E isso é uma coisa que eu acho que muita gente tem que olhar para isso. O pessoal às vezes constrói empresa copiando negócios legais lá de fora. Só que às vezes a dor não existe no Brasil, ou a dor não é grande no Brasil. Essa dor que inspirou um negócio que deu muito certo lá fora é de uma minoria muito pequena aqui no Brasil. E a dor daqui, se você escutar bem o teu cliente, teu fornecedor, enfim, você está com ela na mão. Você está com ela na mão. Então, assim, quer montar um grande negócio, procure uma dor grande e resolva, ache uma forma de resolvê-la, né? E foi isso que eu fiz. E aí foi muito assim, essa humildade de escutar, vem cá, por que você perdeu esse pedido? Por causa disso e disso, como é que resolve isso? Vamos resolver. Cliente, por que você pode comprar com a gente? Por causa disso. Vai lá, muda, né? Então esse problem solving contínuo a partir da voz do cliente e do funcionário, para mim foi o ponto-chave ali de construção. E a grande
A grande lição que eu tirei da Dental Kramer, que para mim tem que ser um mantra de liderança para qualquer pessoa. Né? Assim, às vezes a pessoa fica querendo pegar um consultor, benchmark, e o problema está ali. É só escutar, é só ouvir. É só criar um processo para ouvir. Né? E aí eu comecei, quando a empresa era pequena, literalmente botando a minha mesa dentro do call center e ouvindo, né? E depois criando processos de escuta corporativa cada vez mais estruturados, até numa escala de 1 bilhão de faturamento. Eu ainda recebia um relatório diário que o cliente estava falando, que o colaborador estava falando, e isso baseava as decisões que eu tomava todo dia. Todo dia. Fantástico, né? É isso. E aí, o next disso, vocês venderam a empresa? Bom, aí o que aconteceu? A gente fez a transformação digital desse setor. Né? Então, a gente começou com call center e e-commerce. Quando eu entreguei a Dental Kramer, ela já era 70% e-commerce e 30% call center. Então ela foi também um case de transformação digital de um mercado que não estava no e-commerce, era 100% mom and pop store no Brasil, e que a gente fez a transformação digital. E o que é curioso é que no mundo esse mercado não tinha tido nenhum case de transformação digital até então. A própria Amazon tinha tentado 2 vezes e desistido, não conseguido, por uma série de características específicas desse mercado e desse setor. E a Henry Schein, que é a empresa que comprou a minha empresa, era um desses business gigantescos tradicionais que todo mundo falava, vocês vão ser disruptados, vocês vão ser disruptados, vocês vão ser disruptados. Né? E aí chegou 2016, eles acompanhando toda a nossa trajetória, a nossa história, né? E o setor odontológico começando a falar para eles, nasceu o cara que vai disruptar vocês, chegou o cara que está conseguindo fazer o digital lá no Brasil. E o Brasil era um core market que eles não tinham conseguido entrar ainda, até porque era totalmente informal e pulverizado, então não tinha ninguém para eles comprarem aqui, né? O interesse foi crescendo muito, até que chegou segundo semestre de 2016, né? Primeiro semestre de 2016, recém-impeachment da Dilma, recém-ocorrido, né? Então assim, ninguém estava olhando nada no Brasil. Eles fizeram uma proposta irrecusável para a Tarpon, que tinha 90% da Dental Kramer, né? Eu tinha 10%. E aí, enfim, a empresa foi vendida para eles, né? E eu era key man na transação, eu tinha que ficar lá até dezembro de 2021, né? E aí começou a segunda loucura da minha vida, que é como que eu fui parar no Alicerce. Mas alguma outra dúvida de Dental Kramer antes de a gente entrar nisso? Não, tá maravilhoso. Eu queria saber também como é que foi essa transição, né? Porque você tinha que ficar lá, então, pelo que eu entendi, mais 5 anos. 5 anos. E eu vendi metade da minha participação só, né? A outra metade eu vendi só agora, inclusive, começo desse ano. E aí, assim, foi uma história maluca, porque qual que era o plano deles para mim, né? Isso, de novo, nunca foi dito em nenhum podcast, tá? Então vocês estão conseguindo arrancar um conteúdo meu aqui. Inédito. Os meus funcionários da Câmara ouvir isso aqui vão ouvir muita coisa que eles nunca souberam até hoje. O plano deles, para mim, era, passado talvez 2, 3 anos, o cara que tocava o Canadá para Henry Schein se aposentaria, né? E aí eu faria minha sucessão aqui no Brasil, iria para o Canadá, para eles me testarem, e eu me testarem num mercado desenvolvido, vamos dizer assim, né, aquele do lado dos Estados Unidos, para eventualmente estar no track de estar na sucessão da empresa como um todo. Né? Esse era o plano deles para mim, e eu levar um pouco esse know-how da transformação digital feita aqui no Brasil para um mercado core, para um mercado desenvolvido. Né? Então, beleza, essa era a jornada, essa era a experiência, essa era meio que o pacto. E aí o que aconteceu foi que em janeiro de 2017, eu falei, agora eu estou em condição de fazer alguma coisa pela educação. E aí eu voltei naquela causa antiga, naquela paixão antiga. Não, o cursinho que eu dei aula era em São Paulo, né? A faculdade era aqui. Tá. E aí eu retomei aquela ideia, falei, deixa eu voltar a olhar para a educação. Isso em janeiro de 2017. E nasceu com um olhar puramente filantrópico, tá? Nasceu puramente como, deixa eu organizar a minha filantropia e deixa eu achar alguma ONG de educação ou social que enxergue o problema, como eu enxergava, desse problema da base, né? Porque todo mundo quer fazer
curso de programação, curso técnico e tal, mas ninguém olha para a base, que é o maior problema, né? Tanto em termos de intensidade do problema da pessoa não ser alfabetizada, como em termos de dimensão do problema. É um problema que impacta em maior ou menor grau em 90% dos brasileiros e num grau crítico 70% dos brasileiros. 70% dos brasileiros não sabem multiplicar ou dividir, não sabem nem contar direito, né? E às vezes o pessoal pensando em investir em coisas, né, muito mais avançadas do que isso, né? Então eu queria encontrar alguém que enxergasse isso. E aí eu descobri os limites da filantropia. Porque quando eu encontrava uma ONG que tinha grandes resultados, trabalhando em contraturno, dando base educacional, a conversa começava muito bem, mas terminava a pessoa querendo me entregar a ONG dela. Porque ela já não aguentava mais fazer aquilo. Era uma dedicação de coração. Era uma dedicação, ela não conseguia atrair talento, então ela não conseguia planejar sucessão. Tem uma que eu não vou falar o nome, mas que é maravilhosa, aqui em São Paulo, no Embu, de uma pessoa visionária que começou a ONG há 25 anos atrás. É um alicerce. Fez tudo certinho, metodologia, abordagem, foco, como trabalhar, trazer para de vida, tudo certinho, tudo certinho. Tudo maravilhoso. 25 anos depois, a pessoa já, você assume a ONG. Não, eu estou querendo achar alguém para acelerar. Não, é alguma coisa para tocar, né? E nenhuma ONG conseguindo cuidar de mais de 600, 800 crianças, né? E aí eu comecei a pensar, filantropia não é o caminho para resolver esse problema. Não é o caminho para resolver esse problema. Porque você não pereniza, você não consegue fazer para o mundo, como você consegue fazer uma empresa para o mundo e ela vai durar 100 anos, 150 anos, e você não consegue escalar. E o Brasil, se você pega esse problema, esses percentuais que eu coloquei, e aplica a crianças e jovens, você está falando de um problema de 40 milhões de crianças e jovens. Se não tiver escala, se você aplicar adulto, porque dá para recuperar o adulto também, a gente hoje no Unicef recupera adulto, né? Em muito pouco tempo e é um custo muito baixo. Você está falando de um problema de 180 milhões de pessoas. Então assim, você fazer 800, 1.000, 2.000, até 25 mil, que é o que a gente faz hoje, é um grão de areia. Você tem que fazer um negócio para milhões, né? Na hora que eu entendi isso, eu falei, filantropia não serve. Mas você ainda não contou como é que você não teve que ir para o Canadá, hein? Vou chegar lá. Então, primeiro eu estava tentando olhar para o problema. Eu falei, cara, filantropia não chega lá. Governo, esquece. Governo no Brasil vai de mal a pior. Então, há 30 anos tentando resolver uma educação, não avança. E por uma série de motivos que a gente não vai alongar aqui com a audiência, não deve conseguir melhorar também nos próximos 20 anos, infelizmente. Deve conseguir melhorar, mas não melhorar de forma a resolver o problema, né? Então surgiu esse espaço, eu falei, entendi esse espaço dos negócios de impacto social, que é um conceito que eu comecei a pesquisar também na época e entender, né, dessa ideia de você criar negócios com fins lucrativos, né, mas que tem como propósito resolver um problema, que nascem para resolver um problema. Seja ele ambiental ou social, ele é criado para trazer uma solução para o mundo e ele faz uma engenharia de valor de entender quem tem interesse em que aquele problema seja resolvido. Quem ganha se esse problema for resolvido? Bota ele para pagar, né? E isso acontece em questões ambientais, onde você cria soluções que resolvem o problema do lixo, mas que também produzem, né, produtos finais que podem ser vendidos ou que geram valor para algum outro stakeholder que vai pagar por aquilo ali. E na educação, esse desenho fica muito óbvio. Porque quem tem interesse em pagar por isso? Muita gente. A própria família de classe C tem interesse em pagar pelo que o Estado não é capaz de provê-la. Pensa um doutor consulta da educação, sem dúvida uma inspiração nossa. As empresas, porque isso desemboca em mão de obra, né? Vai gerar um emprego mais qualificado para eles. E sem falar do consumidor, né? E sem falar de responsabilidade corporativa, né? E sem dúvida, famílias abastadas, né? Famílias ricas brasileiras que né, sentem culpa, pena, dó, empatia, sentimento de nação e não conseguem resolver o problema com um voto, né? Mas podem resolver investindo na solução desse problema. E aí nasceu a ideia do alicerce, mas ainda não seria eu que tocaria o alicerce. Até porque, se eu rompesse aquele contrato de 5 anos, eu teria que pagar uma multa de 10 milhões de dólares. Então, assim, nem passava pela minha cabeça de ser o cara, né?
E aí eu comecei a procurar pessoas, já tinha uma equipe nessa época que eu pagava para pesquisar, fazer focus group na periferia, entender como é que não é, estrutura de unit econômica, já tinha gente tentando construir a ideia, e o meu plano era achar alguém, um empreendedor para ser o CEO, e eu não achava. Por algum motivo, eu não conseguia achar. Até que em julho de 2018, numa viagem para a Coreia do Sul, onde eu fui visitar uns fornecedores da Dental Kramer e também entender o que tinha sido feito em educação lá, num jantar, conversando com 3 coreanos de 55 anos de idade, eu entendi que a transformação da educação da Coreia do Sul se deu em 5 anos. O pessoal fala que demorou 40 anos, não é verdade. A Coreia do Sul ficou 40 anos colhendo os frutos de melhora dos indicadores. Mas a transformação do modelo se deu em apenas 5 anos para a população inteira. O pessoal simplesmente deu um basta, né? E resolveu resolver esse problema. E aquilo foi inspirador, e eu voltei de lá com o insight, né? Quando Deus sopra no coração da gente ou na cabeça da gente, tem que ser eu tenho que fazer isso. E aí eu voltei já falando, deixa eu tentar fazer isso. E aí eu fiz um pacto comigo mesmo que eu falei, eu vou tentar fazer. Se aparecer um obstáculo intransponível, é sinal de que não é para eu fazer isso, eu paro e eu fico onde eu tô. E aí entra o que é outro aprendizado meu. Acho que quando a gente está no nosso caminho, que é para ser nosso, né? Que a gente chama de sorte às vezes, tudo vai dando certo. As pedras vão saindo, né? E aí tudo começou a dar muito certo. Até dos gringos liberarem a multa do meu contrato para eu poder sair. Você teve que ter um convencimento, assim, um papo com eles, mostrar o projeto? Engenharia contábil. Eu não mostrei o projeto. Eu falei que eu queria trabalhar com educação e fazer algo pelo meu país. Era bem aquela época que o Brasil estava passando por aquele processo todo 18, 19, né? 18, 19. Então esse sentimento estava por aí, então todo mundo sabia do que eu estava falando, né? Não era uma coisa do nada, né? Mas eu não entrei no detalhe do projeto, do que seria, do que não seria. Mas teve um convencimento e até uma engenharia contábil, porque veja, essa empresa, Henry Schein, ela estava em bolsa em Wall Street. E essa minha multa era um ativo no balanço deles, né? Que eles estavam amortizando por anos. Por anos, né? Então eles abrirem mão disso era um write-off, era um tinta no quarter em que eles tomassem essa decisão. Então era algo que eu falava, isso não vai dar certo jamais, né? Mas deu certo. Fiz lá um non-compete de mais tantos anos para offsetar isso, enfim, todo um processo ali que eles apoiaram e construíram. E a sucessão estava mais ou menos organizada, porque como aquela coisa administrativa, já deixa a sucessão organizada, já tinha um desenho de sucessão relativamente bem organizado. Levou mais uns 3 meses para fazer a sucessão. Em novembro de 2018 eu saí, desde então estou 120% dedicado à missão do Alicerce. Que vitória, hein? Pô, conseguir ultrapassar essa. Não, e o que é o sopro de Deus que ele falou no coração, né? O propósito e determinação. O Rodrigo anteriormente falou, quando o olho brilha, tudo muda, né? Eu acho que o olho brilhou e mudou, né, Paulo? É isso, exatamente isso. E aí você começou o Alicerce com um projeto do zero também, startupeando, né? Zero, PowerPoint e transformar em realidade. Como é que foi dentro de casa, Paulo? Para vocês sair desse mindset, vida executiva, morar fora, gente, que dentro de casa agora vai mudar tudo. Isso já estava... Primeiro que essa vida executiva ela foi muito curta, né? Porque eu era empreendedora, então eu fui uma jornada empreendedora, né? Então a minha esposa, a Melina, né? Assim, ela foi parceiraça na fase empreendedora da Dental Kramer, salário pequeno, acreditando no equity, tudo isso, ela viveu bem isso, né? Então, eu acho que recomeçar uma jornada empreendedora de novo, eu acho que não foi uma grande surpresa para ela, né? E ela sempre me apoiou muito, óbvio, perguntando e questionando, mas eu também, quando boto uma coisa na cabeça, não tenho muita negociação, não. Ela sente que eu tenho que fazer e confia muito em mim e vai, né? Então... Bacana. Sempre importante também essa troca, né, de informação dentro de casa, porque
é o time, né, que leva junto, né? Eu tive, Gustavo, a oportunidade de ir lá acompanhar o Paulo quando ele começou, em 19. Você não vai lembrar, depois veio a pandemia, isso passou, parece que faz anos. Mas ele começou na Paulista, o escritório, não sei se ainda é na Paulista ainda. Não, agora é 100% home office, né? Não tem escritório mais. E aí ele começando a contar o projeto dele, eu olhei assim, eu falei, mas Paulo... Não, é isso que eu falei. O olho dele brilhava, né? Ele contando o projeto. Eu voltei para casa pensando, né? Falei, o que é um propósito, né? Fantástico. Porque isso eu acho que é o que move a vida, né? O que você move, o que você está transformando, né, Paulo? Então, o andamento hoje do Alicerce, ele já está, você falou quase em quantos estados? Qual o tamanho que está hoje? 16 estados, 25 mil alunos, são 200 escolas, são 200 operações. Eu hoje sou um homem realizado. Assim, o Alicerce já foi um sonho maluco, hoje eu vivo o meu sonho. Hoje eu vivo ele todos os dias. Eu acordo todo dia no meu sonho, vou dormir no meu sonho. Para mim, assim, e está só no começo. A gente vai chegar a milhões de alunos. E os alunos têm todas as idades, né? Todas as idades. A gente começou muito focado em jovem, em fase de pré-empregabilidade, por essas inspirações que eu coloquei para vocês. Muito rapidamente, ainda em fase de laboratório, a gente desceu para criança, né? Porque para mãe de periferia, ela tem que poder botar os 2 filhos. Porque normalmente a de 15 ou 16 cuida do de 7 ou 8. Então você pega os 2 e você não pega nenhum, né? Então, muito rapidamente a gente cuidou de crianças e jovens. E quando a gente começou a vender muito para empresas, as empresas nos desafiaram a qualificar o adulto que já trabalha, né? Porque a gente levava a ideia do, não, investe aqui, forma a mão de obra do futuro. Eu falei, não, peraí, esse problema que você falou aí de português, eu tenho no meu call center hoje. Você não consegue dar aula de português pro meu call center hoje? Me ajuda já, esse problema que você falou aí da logística, eu tenho ele no meu CD hoje. Você não consegue me ajudar hoje, né? E aí a gente se desafiou, adaptou a metodologia para adulto e deu certo. Hoje a gente tem 2 produtos. Contraturno para criança e jovem e um curso rápido para adulto que encaixa na jornada de trabalho, né? E os 2 dão muito resultado. Os 2 dão muito resultado. E Gustavo, na metodologia é fantástico, né? Porque você tem os nomes que você adotou nos sprints. Fala um pouquinho disso pra gente. A grande base do Alicerce é você aplicar a metodologia ágil, que é o que o mundo tem de melhor, para a educação. Então é você modernizar a educação. O modelo de educação, ele vem ainda do pensamento da Revolução Industrial, né? De você ter basicamente esteiras com, né, controle de qualidade em cada etapa. A transformação disso, a transformação da educação, não passa necessariamente por mudar a infraestrutura da escola e ela ter bells and whistles lá e um foguete no meio da escola. É uma mudança de mindset. E o que a gente está fazendo, e não é invenção nossa, a gente está... né, basicamente se associando a ideias que estão crescendo muito no mundo, é de você trazer essa mentalidade ágil para o processo de aprendizagem. Que é você fazer um diagnóstico, saber o que a pessoa sabe ou não sabe e ir ensinando o próximo bloco de conhecimento em processos de sprint, usando processos de Scrum, né? Vamos dizer assim, de construção. Então tem sprints de 2 meses, quebrado em sprints menores de 15 dias, e com retrospectiva, contratação, planejamento, tudo o que você faz quando você está construindo um software em sistema ágil, né? E aí a gente gamifica um pouco essa experiência, né? Criando níveis de conhecimento, que são 7 níveis. A pessoa começa um desbravador e sai um astronauta. Quando ela sai do astronauta, quer dizer que ela tem o domínio completo da leitura, escrita e matemática do que seria o fundamental no Brasil. E falar, mas o fundamental, só 1% dos brasileiros tem o domínio do fundamental. Completo. 1%. Essa é a oportunidade de mudar o Brasil. Se um jovem brasileiro aprende tudo que o Alicerce tem para ensinar para ele, que é o fundamental, as competências estruturantes, ele é estatisticamente um gênio no Brasil, porque ele está entre os 5% mais qualificados daquela população. Na Coreia do Sul, você tem que ser doutor, porque mestrado 27% tem. Então, essa é a oportunidade de mudar o Brasil. O Brasil é muito mais trágico do que a gente imagina. Muito mais. A gente não tem essa leitura no dia a dia, né, Ventura? Eu imagino que fora isso, tem toda a parte de inclusão de raça no Brasil. Total. Porque se você for ver, grande parte da população brasileira é afrodescendente, e elas não estão nas melhores posições de trabalho. Né? Por quê? Porque você vai nas melhores escolas do Brasil, então apenas 2%
dos colégios, das escolas brasileiras, conseguem ter uma performance média acima das escolas da França ou do Reino Unido, né? Então, e nessas 2% de escolas, 90% são brancos. Só 10% são afrodescendentes, negros ou pardos, né? Então é aí que nasce o problema do viés inconsciente, né? Os filhos da elite brasileira não convivem com pessoas pretas na escola. Não tem. Não tem. Às vezes uma ou outra tem um programa de bolsa, mas aí é o bolsista que já entra com o viés do bolsista. Já entra carimbado. Já entra carimbado. E é aí que nasce o racismo brasileiro. E é aí que nasce a desigualdade, porque essas competências do alicerce, da base educacional, é o mais importante. O resto é conteúdo. Ensino médio é decoreba. Onde a pessoa aprende a pensar os 21st century skills, onde ela tem as competências estruturantes que diferenciam ela como talento, é a fundamental. É ali que você pega leitura, capacidade de adquirir conhecimento, matemática, pensamento matemático, lógica, interpretação de texto, repertório cultural. É ali que você aumenta o seu repertório cultural. Ensino médio depois... É para qual vestibular você vai fazer. Se é para o Brasil, vai para um decoreba ensino médio, porque você precisa decorar do jeitinho que cai no vestibular. É para os Estados Unidos, vai para a Americana, porque você precisa ter a historinha bonitinha e a nota para entrar lá, né? Então, ensino médio é o pré-faculdade. O fundamental é o que é o fundamental e que importa. Então, é ali que a gente resolve o drama. E o racismo no Brasil é isso aí. Não tem como você resolver a desigualdade racial sem resolver a questão educacional. E não tem como você resolver a questão social, né, que tem o educacional por trás, sem também endereçar os problemas do racismo. Porque isso vira um ciclo vicioso, né? Você tem essa desigualdade ao nascer, que vem desde o tempo da escravidão, desde lá de trás, através de gerações. Você continua tendo uma diferença muito grande no acesso à educação fundamental, básica, pelo que a gente colocou aqui. E junto com isso, esse viés inconsciente, esse preconceito, né? Então, você tem que trabalhar os dois. A gente no Alicerce tem que trabalhar uma educação antirracista. Porque além de eu dar a base educacional para aquele jovem negro, para aquela jovem negra de periferia, eu preciso também tirar as crenças limitantes. Eu preciso explicar como é que você rompe os tetos de vidro, como é que você trabalha isso, né? Porque isso é cultural no Brasil. Essa crença limitante, ela é cultural. Ela está em todos. Ela não está só no opressor, ela está no oprimido também, né? O Edu Lyra fala isso. O que mais segura o pobre do Brasil é o pobre, o Edu Lyra fala, né? Ele já se coloca como pobre. Ou ele não consegue, achar que ele é para ele. Que ele é capaz de atingir. Ou seja, o olho dele não brilha. Ele fala, essa aqui é a minha situação, como se fosse uma casta indiana, né? Por isso que o Gerando Falcões basicamente vende o sonho. Porque a gente está vendo, a gente vende o sonho e dá a base. Porque você vendeu o sonho e não dá a base, também a pessoa nasce com a bola de ferro que ela... Como é que ela vai competir com um playboy brasileiro que estudou no... Né? Sim. E por favor. Não, eu fiquei na dúvida aqui, como é que hoje em dia, você falou das escolas e da quantidade de alunos, é tudo aula presencial ou a gente já pode pensar numa escalabilidade para o digital? Como é que vocês estão funcionando hoje? Hoje a maior parte é presencial, mas é muito escalável, tá? A gente tem um modelo que a gente consegue montar a operação basicamente em qualquer lugar do Brasil, por isso que a gente já tem 200 operações em tão pouco tempo, se você considerar aí o pós-pandemia. A gente também tem o online, mas o online está muito mais para onde não tem massa crítica de aluno no mesmo lugar, né? A gente consegue fazer a mesma coisa no online, você tem uma dificuldade aí de acesso à internet, que no Brasil é bastante limitada, né? Você tem acesso à internet, mas não internet ilimitada. O que talvez você esteja perguntando, que é uma coisa que eu gosto de esclarecer, é a educação assíncrona, baseada em tecnologia pura, né? No Brasil é uma panaceia. Não é solução. Não é efetivo. Eficaz. Por quê? Porque a pessoa, o indivíduo, seja ele criança, jovem ou adulto, principalmente nessas competências estruturantes, ele precisa de muito estímulo. Ele precisa de estímulo, né? E mesmo as plataformas gamificadas mais avançadas têm muita dificuldade em trabalhar o estímulo. Ainda mais se você trouxer esse componente das crenças limitantes. Então, num país com a cultura brasileira e com o extrato social
do Brasil, essas ferramentas, vamos dizer assim, automáticas ou assíncronas, como a gente diz, tem muita dificuldade de ter resultados concretos. Algumas fazem sucesso porque o pessoal adora ganhar um diploma, né, pelo diploma, né? Faz o curso, dá o diploma para qualquer um. Mas quando você fala de aprendizagem, que é o que a gente trabalha, da pessoa aprender efetivamente, essas ferramentas mais robotizadas têm muita dificuldade no Brasil. Na China e na Índia existem grandes casos de sucesso com ferramentas automatizadas, mas o estímulo lá é muito forte. E se fosse um produto da empresa para o empregado, por exemplo? É muito do que a gente faz, né? Então, o Alicerce ele tem um ticket médio aí mais ou menos de R$160 por mês por colaborador ou por aluno, né? Pode ser o filho do colaborador, pode ser a criança da comunidade alvo da empresa, né? Então é um ticket bastante viável para a empresa fazer um projeto com a gente, né? E aí, a partir de 40 alunos, a gente monta em qualquer lugar do Brasil, né? Tem desafios, claro, sempre tem desafios de implantação, mas são desafios que a gente, né, já aprendeu a superar e vai adaptando e vai superando em cada local. E aí pode ser tanto o próprio colaborador da empresa, pode ser num funil de recrutamento e seleção, então a gente entra com um curso antes da empresa contratar, para ela não ter que ter o custo de folha durante o curso. Já faz um filtro para ela antes. Já faz um filtro para ela antes, exatamente. Ou pode ser só impacto mesmo, para alguma comunidade-alvo da empresa. A gente faz projetos hoje, muitos projetos com viés racial. A gente faz projetos para população trans. Tem muitas empresas que estão adotando a população trans como um público-alvo. A gente faz direcionado para público trans. A gente faz qualquer tipo de viés que a empresa queira. A única questão nossa a gente foca na nossa metodologia, que é a base educacional. Eu tenho projetos de formação de programador. Você fala, programador? Por quê? O gargalo da programação no Brasil é a base educacional. Não é o curso de programação. O curso de programação tem um monte, tem na internet, muito bons, inclusive. O gargalo de programador do Brasil é matemática e base de linguagem, né? Então a gente tem programas em que a gente faz essa recuperação de base educacional voltado para a programação e aí se associa a algum conteúdo de programação, a gente mesmo é capaz de entregar curso de programação básica para você poder introduzir a pessoa em programação, né? Então, quando as empresas entendem que essa questão da base educacional é o problema do Brasil e que afeta ela no micro, faz muito sentido. E o ESG tem pedido muito isso, né? Porque o que o ESG pede, que pouca gente entende isso? O ESG não é filantropia. O ESG não é fazer o bem por fazer o bem. O ESG é a empresa enxergar como que ela pode fazer o bem fazendo o bem dela mesma, de uma forma que seja sustentável e que dê algum ganho para a empresa, de posicionamento, de produtividade, de qualquer coisa. E as empresas têm contratado muito o Alicerce porque aqui a gente consegue fazer isso. Além de educação, normalmente isso é uma causa que mexe muito com o CPF que está por trás do CNPJ, né? É uma coisa que claramente a empresa consegue enxergar uma estratégia de impacto positivo voltando para ela. Seja por ser um benefício, você dá educação para o filho de um colaborador, você conquistou esse colaborador para sempre, né? Você dá contraturno para filhos de mulheres, viabiliza e reduz turnover e absenteísmo feminino, que é um problema. Todo mundo gostaria de contratar mais mulheres no Brasil. À medida que a gente tem esse desemprego caindo, que vem caindo aí nos últimos meses, né, você começa a ter que entrar nos gargalos de mão de obra do Brasil. De acordo com a PNAD do IBGE, quase metade das mulheres não trabalham porque não tem com quem deixar o filho no contraturno. E o governo não vai conseguir fazer educação integral para todo mundo. Não vai fazer. Essa parte econômica que eu acho que é fundamental, até vou te perguntar aqui qual que é o revenue model do Alicerce, né? Como é que ela para de pé. E o nome é já excelente por causa disso, né? Alicerce. Mas eu fiz um curso recentemente no IBGC e eles falavam de ESG, né? Tem que ter um pé econômico nisso daí. Senão também acaba virando um PowerPoint. Exatamente. Se não tiver um viés financeiro, econômico, que dê base, não dá longevidade para os projetos. Exatamente. Né? Então, aí vem minha segunda pergunta. Como é que o Alicerce para de pé hoje? De onde vêm as receitas? Esse ponto é muito mais na lógica do cliente da empresa, né? Mas o Alicerce, basicamente, são contratos com empresa. Hoje, 90% da receita é isso.
A gente tem também o B2C, que são unidades que as próprias famílias pagam para frequentar, mas isso a gente agora está crescendo muito em empresa, a gente está focado nisso, estamos chegando ao break-even agora, grande marco do Alicerce que prova finalmente a equação econômica, né? E aí, basicamente, são contratos. A empresa contrata 100 alunos, 200 alunos, 400 alunos, 1.000 alunos, dá um contrato para a gente de 6 meses, 1 ano, e a gente opera aquele projeto, né? São 200 projetos no Brasil inteiro, e a gente tem toda uma estratégia de escalabilidade para gerenciar esses projetos em escala, que é muito bonito também, muito bacana. E aí, basicamente, esses projetos têm um lucro, né? O custo unitário é muito baixo, mas é tudo feito de uma forma muito eficiente, com muita qualidade, que deixa um resultado que agora está começando a pagar todos os custos de tecnologia e de investimento, que é alcançar o break-even agora, que é um grande marco em qualquer empresa. Parabéns mesmo. E vocês recebem filantropia também, verbas de fundos ou de investidores que querem... Também. Então, a gente tem um Instituto Alicerce, que é o nosso braço, né, filantrópico, que tem como missão estender o alcance do Alicerce para quem não pode pagar, né? E aí a gente recebe tanto doações de pessoas físicas, que a gente incentiva, né, subsidia isso. Através desse braço do Instituto, a gente agora também está começando a poder fazer projetos com lei de incentivo, embora tenha muitas restrições para isso no Brasil, né? Assim, é um crime, né, Gustavo? O Brasil, é muito fácil você fazer lei de incentivo para cultura e para esporte, né? Show da Daniela Mercury é fácil de você fazer com Lei Rouanet. Educação, você não sabe a dificuldade que é, mas conseguimos. Você tem que fazer um negócio que é meio cultura, meio educação, mas você consegue fazer, né? E aí a gente tem 2 projetos aprovados agora, mas isso é menos escalável. O mais escalável é o for-profit, porque ONG tem muita burocracia, né? Então o mais escalável é o for-profit, né? Isso aí, fantástico, né? Fantástico, né? Paulo fala com uma paixão, né? E uma transformação, né? O brilho nos olhos, né? E gigantesca a ideia, né? Quantos alunos já passaram, Paulo, no Olha, Alicerce? quantos já passaram, deve estar perto de 35 mil. A gente tem hoje, tendo aula agora, 25 mil. São 35 mil pessoas impactadas. Se colocar isso numa família, 4, você já tem para 120, 150 mil. Então, começa assim a disrupção. Parabéns, Paulo. Com certeza pode-se dizer que... O que é legal é que o como a gente faz produz muito impacto também. Isso é muito legal. Como a gente nasceu com esse viés de propósito, tudo que a gente foi construindo, a gente pensava em viabilizar o for-profit, ser um negócio viável, sustentável, que para de pé, mas também em como maximizar o impacto. Então, por exemplo, um dos primeiros problemas que a gente enfrentou é professor. Né? Já dizia Nelson Rodrigues, subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos. Né? Se o Brasil tem essa educação, não é à toa. O Brasil tem um problema estrutural de qualidade do professorado brasileiro, junto com um problema de quantidade, que torna isso um problema colossal. Né? Porque eu tenho 30% a menos de professor no Brasil que eu deveria ter e não posso escolher, porque falta, né? Então, assim, e a qualidade, assim, hoje a nota de corte para a faculdade de pedagogia é a menor de todas, né? Quando tem vestibular, né? Então, 60% dos professores brasileiros têm lacunas de base educacional. Ele não é que ele não sabe dar aula, ele não sabe português e matemática. E está dando aula de português e matemática, né? 60%. Então, tem professores excelentes do Brasil. Os 40% tem gente muito boa. 15% vai para as particulares, para dar aula para os ricos, né? Na escola pública, sobra a concentração desses professores que têm dificuldades, eles mesmos, né? Então, o que a gente fez? Como é que você faz algo escalável olhando para isso? Como a gente é curso livre, a gente não é escola, a gente contrata universitários ou recém-formados das melhores faculdades do Brasil, de qualquer área, não apenas de pedagogia, mas também de pedagogia, e traz esse jovem para dar aula. Além dele ser um melhor professor, porque ele é disruptivo no sentido de que ele sabe português e matemática, ele também é jovem, ele tem gás, ele tem vontade de ter um impacto, ele se dedica, e ele consegue conectar com o adolescente ou com a criança, porque ele é uma criança também. Então ele conhece o repertório cultural de um adolescente e de uma criança para se conectar e encontrar ele no mesmo lugar, né?
E isso, além de ser uma boa estratégia para impactar as crianças e jovens, também produz impacto. Porque quem é o meu professor? É o jovem que entrou numa universidade federal, que não consegue emprego, que entrou na faculdade graças à lei de cotas, que 50% abandonam a faculdade porque não conseguem produzir renda e não conseguem ajudar em casa. Esse jovem vai ganhar no alicerce R$2.000 por mês dando aula na periferia. Maravilha também. Você resolve a família dele. Exatamente. E já são 1.000 jovens universitários dando aula no alicerce e mudando completamente a perspectiva de vida deles e tendo uma primeira experiência profissional. Você tem o primeiro emprego, a geração, você tem a inspiração, porque aquele jovem que está sendo falou, olha, eu me inspiro no professor, então é capaz de eu entrar na faculdade Exatamente. E pagar a minha faculdade. É o efeito role model, que se fala em todos os modelos que usaram esse jovem talento para dar aula. Né? Muito brilhante. Transformando através da educação. Paulo, eu sei que também você é um membro atuante aqui do YPO. Esses dias até te encontrei numa live aí com os mexicanos lá. Isso. Uma ideia bacana deles também. E achei legal você catalisando isso aqui para o Brasil, né? Conta um pouco pra gente desde quando você está no YPO. Eu entrei no YPO em 2000. Você tirou já do YPO, assim, né? Muita coisa. Eu sou completamente apaixonado pelo YPO e devo muito ao YPO, né? Porque eu entrei em 2013, eu tinha 29 anos quando eu entrei no YPO. Eu acho que todo mundo, quando entra no YPO, se beneficia muito, né? Da metodologia, do processo, do contato com os pares. É realmente algo maravilhoso. Mas quando você entra mais jovem que a média, você se aproveita mais ainda. Porque você tem contato em fórum, ou em eventos, ou nas relações que você vai construindo no YPO, com pessoas que já cometeram todos os erros que você ainda vai cometer, né? Então, o meu fórum foi fundamental na minha jornada de Dental Kramer, em todo o processo da venda da empresa, de como racionalizar isso, de como passar por isso, no meu processo decisório de construção do alicerce e na construção do alicerce. Então, assim, eu devo muito ao YPO. Eu, desde 2016, até por essa gratidão ao YPO, me abri para contribuir. Aí tive diferentes posições. Quando a gente levanta a mão, puxam a gente, né? Comecei sendo Membership Officer, comecei pelo final da carreira, no Metropolitan, que foi um capítulo novo que a gente abriu aqui em São Paulo. Depois eu fui Mentoring Officer, tive 2 anos ajudando a cuidar do programa de mentoring do YPO, que para mim é um dos grandes ativos desse YPO e é o segundo maior programa depois do Fórum, né? E aí, no ano passado, a região estava procurando um Regional Impact Officer, um diretor regional de impacto, porque isso está muito conectado com uma revolução global do YPO, que é o YPO 3.0, né? O YPO 3.0, que é justamente o entendimento de que ajudar os YPOers a construírem mais impacto em seus negócios, ou negócios de impacto, como eu, por que não, é uma das principais oportunidades que o YPO tem de impactar positivamente o mundo, né? Porque eu acho que, né, as empresas são a maior alavanca de impacto que você pode ter no mundo, né? Então você ajudar as empresas a entenderem isso, a se adaptarem para esse fenômeno inevitável de você usar as forças do ESG, que você colocou muito bem, né? Do ESG, do impacto positivo que fortalece a sua empresa, essa é a maior oportunidade que o YPO tem para impactar. Além de ser necessário para a gente modernizar a organização, porque os CEOs que vêm por aí, os de menos de 40 anos hoje, pensam assim. E se a gente como organização não tiver um espaço para isso, não falar essa linguagem, esses jovens não vão querer entrar aqui, né? Não vão pertencer aqui. Então, por alguns YPOs conhecerem esse meu trabalho de alicerce e o quanto eu, né, falo um pouco desse tema, me convidaram para criar essa posição na América Latina. E aí assumi agora em julho. Estou construindo essa posição. Tem sido muito legal poder se conectar com YPOs da região, de falar desse tema que eu adoro, que é uma paixão minha, né, e que eu vivo isso na prática no meu negócio, né? E estou me conectando com toda essa rede de YPOers globais que militam nessa área também, né? Todos os networks de impacto, o Impact Council do YPO. Vai ter agora um evento, um summit global de impacto na Costa Rica, em fevereiro. Estou ajudando a organizar. É super legal, é super legal.
Então, olha, Ventura, estamos muito bem representados. Com certeza. E apaixonados, né? Porque ele tem uma paixão e certamente isso vai transformar, junto com o Federer, a gente estava falando, com o Renato aqui, com o Rodrigo, e da transformação na sociedade brasileira, né? Isso é o IPO transformando, né? Transformando. Eu acho que agora você tocou num ponto aqui. Paulo, você tem noção de quantos IPOs estão engajados com a educação no Brasil? Tem bastante gente. Olha, tem bastante gente em diferentes papéis. Tem o Renato Federer, que vocês comentaram agora, fazendo um trabalho maravilhoso no Paraná, né? Trabalho primoroso, mas que enfrenta todas essas limitações que o poder público enfrenta, né? Mas é um trabalho primoroso. Eu acho que tem alguns, né, YPOs que estão envolvidos também com o business da educação, né? Mas o business da educação normalmente é mais soluções para elite, né? Mais particular, né? Mas assim, sem dúvida, eu acho que é uma fronteira aí que precisa de muito IPO envolvido para ajudar a resolver. Porque acho que está no DNA, né? Quem provê educação tanto no público quanto no privado faz porque gosta também, né? Tem propósito. Quem sabe fica aqui uma provocação para você, Paulo, para reunir esses YPOs aí que estão conectados nisso e quem sabe trazer ideias novas, um movimento forte aqui dentro do Brasil, que a gente tem força para movimentar a agulha da bússola aí, né? Você sabe que foi Com feito, certeza. né? A Bartira, há uns 2-3 anos atrás, fez, né, com a ajuda do Instituto FI, justamente essa curadoria. E eu acho que apareceram mais de 50 ONGs que IPOs estavam ligados a ela de alguma forma, que militavam na temática de educação direta ou indiretamente. Eu acho que o convite que eu faço, né, é para as empresas, para além da sua filantropia, que conheçam o alicerce para tentar encaixar na sua estratégia a educação. E aí você vai ter uma educação que, além de fazer o bem, potencializa o teu negócio e resolve problemas reais do teu negócio. Maravilhoso. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais um, né, Ventura? Eu gostaria de ficar aqui mais uma meia hora, uma hora batendo papo com o Paulo, aprendendo bastante sobre educação, mas a gente está limitado hoje, né? Que causa bonita, hein, Ventura? Lindo. Parabéns, hein, Paulo? Obrigado mesmo. Prazer estar com vocês aqui. Prazerzaço. Sempre muito bom falar do alicerce. Paulo, a gente tem o hábito aqui, o Duane e o Gustavo, a gente fazer uma curadoria de livros e ofertar um livro, né, aos entrevistados, aos nossos colegas. Esse aqui é do Luke Ferry, Aprendendo a Viver. Não sei se você já leu. Conheço o autor, esse livro não. Então, ótimo, espero que você goste. A gente vai fazer uma dedicatória aqui para você. É um dos livros que eu gosto muito e tem muita lição aqui de filosofia e de aprendizado de vida. Então, legal, espero que você divirta-se aqui. Obrigado. Tá? Obrigado, Paulo. Obrigado, Valeu. Paulo. Abração, querido. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.